Palmeiras tem interesse em Fabinho, Gabigol pode voltar para o Santos e Flamengo define preço para vender Carrascal. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na segunda edição dessa terça-feira do Mercado da Bola. Mano Menezes dá adeus ao Grêmio. A gente começa a segunda edição dessa terça do Mercado da Bola pelo futebol do Rio Grande do Sul, onde o Grêmio terá um novo treinador a partir de 2026. O técnico Mano Menezes, que conseguiu, nessa temporada, levar o Imortal até a Copa Sul-Americana, não vai permanecer no cargo para a temporada que vem. O contrato dele acaba agora no final de dezembro e não será renovado. Tanto que o próprio Mano, através de um comunicado oficial, se despediu do Grêmio e da torcida nas redes sociais. Mano deixa o Grêmio após 38 jogos, com 13 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Acabou oscilando bastante. Como eu já tinha informado até na edição de ontem do Mercado da Bola, o Grêmio tem negociações em andamento para que o português Luiz Castro, ex-Botafogo, seja o seu técnico para o ano que vem. O Mano Menezes, como eu já falei em outros vídeos do canal, é um treinador que há um bom tempo não faz um trabalho que me agrade. Eu acho que ele tem feito trabalhos bem medianos e geralmente não apresenta nada de novo. Consequentemente, podem ver que ele está ficando cada vez mais para trás. Galo busca novo lateral. Essa temporada de 2025 com certeza não foi uma boa temporada para o Atlético Mineiro, que deixou a desejar em vários quesitos, ainda mais para um time que, querendo ou não, tinha ali um alto custo. Foi feito um alto investimento em muitos jogadores do atual elenco. E aí, vendo que muita coisa não tem funcionado, o Atlético para 2026 vai fazer algumas modificações no seu plantel. E nisso, o Atlético está interessado na contratação de um novo lateral, que chegaria para brigar por vaga com Guilherme Arana, que caiu muito de rendimento principalmente depois da sua grave lesão de joelho. Segundo a apuração do canal do Loredo, o Atlético Mineiro tem interesse no lateral esquerdo Juninho Capixaba, que joga no Red Bull Bragantino. Tem jogado bem pelo time paulista nessas últimas temporadas, agora ele interessa ao Galo. E aí, a tendência de que nos próximos dias o Atlético Mineiro apresente uma proposta para poder comprar o Juninho. Ele tem 28 anos e está sob contrato com o Massa Bruta até 2027. Na temporada, 2 gols e 4 assistências em 38 jogos. Lembrando que essa foi uma temporada em que o Bragantino oscilou bastante. Em outras temporadas, quando o Bragantino estava mais estabilizado, o Juninho Capixaba teve números ofensivos ainda melhores, chegando a ser um dos melhores laterais por rendimento no Brasil. Nesse momento, que como eu falei, o Arana está muito mal, tem oscilado bastante, eu acho muito válido você trazer alguém de nível para poder brigar pela posição com ele, para que o próprio Arana sinta interesse, sinta motivação em não querer perder a titularidade. Então ele vai trabalhar mais, vai com certeza querer subir o rendimento dele, porque pelo que eu conheço do Guilherme Arana, pelo que eu sempre vi de qualidade nele desde o tempo do Corinthians, não é um jogador para ter as falhas que tem tido nesse ano. River Plate negocia com Fausto Vera. Em uma das últimas edições do Mercado da Bola, eu tinha já trazido para vocês que o River Plate tinha montado uma barca de peso para 2026. Então, vários meio-campistas experientes de história dentro do clube não tiveram os seus contratos renovados. Nisso foram embora Nátio Fernandes, ex-Atlético Mineiro, Pity Martinez, que foi campeão da Libertadores em 2018, foi embora o Enzo Pérez, que era um nome de longa data no clube. Então, principalmente no seu meio de campo, o River está fazendo uma reformulação. E nessa reformulação, o River abriu negociações para contratar Fausto Vera, volante que teve passagem também pelo Corinthians, hoje está no Atlético Mineiro, jogador de 25 anos. A informação do jornalista Germán Garcia é de que o River Plate tem negociado para contratar o Fausto por empréstimo. Eles pagariam pelo empréstimo e aí depois, ao final do período de empréstimo, eles teriam a opção de compra do jogador. Sendo bem sincero, nunca vi todo esse futebol no Fausto Vera. É um jogador que me decepcionou jogando no Corinthians e me decepcionou jogando no Atlético Mineiro. Não fez valer toda aquela expectativa que havia em cima dele quando ele foi contratado do Argentinos Júniors. Às vezes é aquele tipo de jogador que só funciona jogando no país dele. Vai ver, ele pode acabar indo para o River Plate e arrebenta por lá. Mas no Brasil em si, não funcionou. Vasco quer jogador do Palmeiras. Semifinalista da Copa do Brasil, o Vasco já está planejando o seu 2026. E, segundo informação do portal NT Vascaínos,
O time cruzmaltino tem interesse em um jogador do Palmeiras. É um jogador que pertence ao Verdão, mas em 2025 esteve emprestado ao Atlético Mineiro. Tô falando do lateral esquerdo Caio Paulista, que pra mim foi um péssimo investimento do Palmeiras. O Palmeiras, não sei se por uma espécie de birra, contratou o Caio quando ele estava no São Paulo. Ele tinha jogado muito bem no São Paulo, por sinal, isso foi em 2023. Foi campeão da Copa do Brasil, foi um dos destaques daquele time que era treinado pelo Dorival. O Palmeiras foi lá, pagou uma nota nele e, pra mim, nunca justificou a contratação. Não deu certo no Palmeiras como atacante, nem como lateral esquerdo, tanto que o Palmeiras acabou, então, o emprestando nessa temporada pro Galo, onde ele também não vingou. Mesmo assim, mesmo acumulando aí 2 temporadas em baixa, o Vasco tem interesse nele. E se o Vasco avançar, mesmo que seja por uma proposta por empréstimo, a tendência é de que o Palmeiras libere, porque ele está totalmente fora dos planos do Verdão para 2026. Deve voltar de empréstimo para ser emprestado de novo. Caio Paulista está com 27 anos, disputou 38 jogos emprestado ao Atlético Mineiro em 2025. Não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência e mesmo com várias oscilações do Guilherme Arana, em nenhum momento conseguiu ameaçar a titularidade dele. Flamengo define valor de Carrascal. Se não me engano, na penúltima edição do Mercado da Bola, eu tinha trazido aqui para vocês que 4 jogadores do Flamengo interessavam a times da Europa para depois do Intercontinental. E um desses jogadores eu tinha falado que era o meio-campo colombiano Jorge Carrascal, que foi contratado pelo Flamengo há poucos meses. Ele chegou na janela de meio de ano e acabou se tornando peça importante do time do Felipe Luiz nessa reta final, jogando a final da Libertadores, fazendo gol na semifinal contra o Racing, enfim, é um grande jogador. Quem acompanhava o Carrascal desde os tempos de River Plate sabe do que eu tô falando. Sempre foi um cara inteligente, um jogador habilidoso. O que mudou daquela época do River para agora no Flamengo é que ele amadureceu bastante. Então antes ele era um cara mais esquentado, hoje ele tá mais tranquilo. Isso faz a diferença dentro de campo. E agora o Flamengo tá vendo uma grande valorização do Carrascal, porque ao menos 3 times da Europa estão de olho nele. Olympique de Marselha, da França, Juventus, da Itália e Newcastle, da Inglaterra. E a informação que vem do portal do UOL é de que o Flamengo já definiu um valor para vender o Carrascal. Como eles o contrataram, vindo do futebol russo, agora no meio do ano, por cerca de 80 milhões de reais, o Flamengo só topará negociá-lo, ainda mais tendo em vista que agora ele é importante no time, com uma proposta superior a 120 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo poderia ganhar uma boa grana em cima dele com pouco tempo da sua passagem. Carrascal tem apenas 21 jogos com a camisa do Flamengo, marcou 3 gols e deu 5 assistências. Inclusive, uma das suas assistências foi pro gol do título do Brasileirão, marcado pelo Samuel Lino na semana passada. Muito bom jogador. Eu vou falar uma coisa aqui sobre o Carrascal, que ela pode valer para outros jogadores do elenco do Flamengo também. O Flamengo hoje se encontra numa situação tão confortável que, se eles perdem, por exemplo, um jogador do nível do Carrascal, eles têm condições financeiras e tem também uma equipe de scout qualificada para ir no mercado e achar uma peça de reposição para esse jogador, podendo trazer um jogador do mesmo nível ou melhor. Ao mesmo tempo, como o Flamengo tem muito dinheiro, eles podem se dar ao luxo de também não querer negociar determinados atletas, porque hoje esse dinheiro não é um dinheiro que vai fazer a diferença na vida financeira do clube. Gabigol pode voltar ao Santos. Gabigol voltando ao Santos em 2026. Já imaginou essa possibilidade? Pois saiba que ela é mais do que real. O Gabigol ele já teve ali momentos de amor e ódio com o Santos. Ele foi revelado pelo Santos, era uma grande promessa na base, subiu para o profissional e arrebentou no profissional. Tanto que foi jogando pelo Santos que ele foi vendido por uma fortuna na época para a Inter de Milão. Só que depois, quando o Gabigol não vingou na Europa, muitos acham que o primeiro clube que abriu as portas, abriu uma oportunidade para o Gabigol se reerguer, foi o Flamengo. Mas isso não é verdade. Muitos se esquecem que antes de ele brilhar no Flamengo em 2019, ele teve uma passagem por empréstimo no Santos em 2018. Ou seja, o Santos revelou o Gabigol e depois abriu as portas para ele, estendeu a mão no momento de maior dificuldade da carreira dele. Depois ele teve os anos dele ali jogando pelo Flamengo, acabou tendo alguns atritos com o Santos quando ia jogar contra o Peixe. E agora ele tá no Cruzeiro, mas acabou se tornando reserva. Foi contratado com status de estrela no começo da temporada, mas acabou não conseguindo se firmar nem como titular. Tanto que foi graças à reserva do Gabigol que a gente viu Caio Jorge arrebentar em 2025. Tendo tudo isso em vista e levando em consideração também que o Gabigol tem um dos maiores salários do Brasil, estando no banco,
Ele pode ser liberado pelo Cruzeiro para a temporada que vem, e ele mesmo também não quer permanecer no Cruzeiro se for para ficar na reserva. Informação do jornalista Lucas Mussetti é de que o Santos já entrou em contato com o Gabigol para manifestar interesse na contratação dele para a temporada que vem. E o próprio Gabigol sinalizou também com interesse nesse possível acordo. A tendência é de que as conversas avancem após o final da Copa do Brasil. Em termos pessoais, tá? Algumas pessoas não sabem, mas o Gabigol é cunhado do Neymar. Com o Santos permanecendo na Série A e com a chance de o Neymar renovar o seu contrato, a contratação do Gabigol ganha ainda mais força. E vou falar pra vocês, essa pode ser uma boa tanto pro Santos quanto pro Gabigol. O Gabigol ficando na reserva do Cruzeiro, ele vai até ganhar uma bala, vai ganhar muito dinheiro. Mas não vai estar jogando, não vai estar em atividade. Hoje não tem a menor condição, a menor possibilidade de ele sequer ameaçar a vaga de titular do Caio Jorge. E eles jogando juntos, não sei se é também a melhor opção para o Leonardo Jardim. E aí, por outro lado, você tem um Santos que precisa de um novo atacante, precisa de um novo fazedor de gols. Tassiano não é esse cara, Tiquinho Soares não é esse cara, Lautaro não é esse cara, tanto que o Peixe sofreu com essa função de centroavante ao longo da temporada. Chegando o Gabigol, é um cara que você pode não gostar dele, mas uma coisa é fato. O cara sabe finalizar e sabe se posicionar. Sempre foi assim. Não queiram dizer que ele só fez gols na carreira quando esteve no Flamengo, porque no Santos também, mesmo sem ter um dos melhores elencos ao lado dele em 2018, fez muito gol também. Palmeiras mira Fabinho para 2026. Até então, qual que era a filosofia do Palmeiras nessas últimas temporadas? Quem tem acompanhado o mercado sabe que o Palmeiras tem investido muito em jogadores jovens. Tanto que nesse ano mesmo, contratou o Vitor Roque, contratou o Paulinho, em outros tempos contratou o Flaco Lopes, quando o Flaco Lopes era bem jovem. Então o Palmeiras vinha com essa filosofia, contratar jogadores jovens para ir lapidando eles e depois fazer grandes vendas para a Europa. Basicamente, essa foi a filosofia do Palmeiras nos últimos anos. Difícil o Palmeiras apostar em algum jogador mais consolidado. Só que agora, depois de ter perdido todos os títulos na temporada, o Abel parece que passou por uma reflexão e viu que vale a pena sim você ter alguns jogadores mais experientes no seu elenco. Num passado recente, o Palmeiras chegou a rejeitar a possibilidade de ter no seu elenco Hulk, antes do Hulk ir para o Atlético Mineiro, ter o Jorginho antes de o Jorginho ir para o Flamengo. E o Abel viu que numa final, por exemplo, como a da Libertadores, você ter alguns jogadores mais cascudos acaba que ajuda, soma, faz a diferença. E é por isso que para 2026 o Palmeiras está de olho em alguns jogadores já considerados mais prontos, mais cascudos, mais rodados. Nisso, eu até já trouxe na edição de mais cedo do Mercado da Bola que o Abel já pediu a contratação do John Arias, que é um jogador ali de 27, 28 anos, passagem pelo Fluminense, já campeão da Libertadores, que agora está na Europa. E também com esse perfil de ser um cara mais experiente, vem agora a informação do portal Nosso Palestra de que o Palmeiras tem interesse no volante Fabinho. Esse Fabinho é aquele mesmo, que jogou no Mônaco, jogou por muitos anos no Liverpool, sendo campeão inglês, campeão da Liga dos Campeões, jogou Copas do Mundo pela seleção brasileira e hoje está no Al Ittihad da Arábia Saudita. Fabinho é um pedido do Abel para a temporada que vem para poder mudar um pouquinho o perfil do elenco. Mesclar os jogadores jovens que já estão na equipe hoje com alguns jogadores já prontos, mais cascudos. Então o Palmeiras tem interesse no Fabinho, que chegaria justamente para uma posição onde o Palmeiras hoje tem uma carência, que é ali para a camisa 5. Depois que o Palmeiras tinha vendido o Danilo para o Nottingham Forest da Inglaterra, ninguém assumiu essa posição de maneira definitiva. Palmeiras tentou aliar Aníbal Moreno, Emiliano Martinez, ninguém deu conta do recado. Fabinho chegaria para ser esse primeiro volante e assumir a posição com tranquilidade. Jogador de 32 anos que joga muita bola, tem saída de bola boa, é um cara que tem perfil de líder. Só que aquilo também, Fabinho para mim não é mais aquele cara que foi unanimidade no Liverpool, que ia para a seleção. Para mim hoje ele não tá mais nesse nível, só que para nível de Brasil ele é totalmente fora da curva. Muito bom jogador mesmo. Qual que é o maior problema em toda essa história? O Fabinho tá no Al Ittihad da Arábia Saudita e tem contrato lá na Arábia ainda até a metade do ano que vem. Então se o Palmeiras quisesse contratá-lo, teria que ou esperar até a metade do ano que vem ou buscar um acordo com os sauditas. E aí entra outro fator que pesa. O salário do Fabinho no Al Ittihad é algo surreal. Tá na casa de 14 milhões de euros por temporada, que dá ali por mês mais ou menos 7 milhões de reais. É valor só para a Arábia mesmo. Ninguém no Brasil vai pagar isso, ainda mais para um jogador que é um volante. Então se o Palmeiras quiser contratar o Fabinho mesmo, vai ter que contar com a colaboração do próprio jogador para reduzir bastante a sua pedida salarial. Já pensaram que o Palmeiras do meio para frente para 2026 pode ter então Fabinho,
Andreas Pereira, Alan, Vitor Roque, Flaco Lopes, vai ter Paulinho voltando de lesão e o Palmeiras ainda quer o John Arias? Com certeza, esse time do Palmeiras, que foi vice várias vezes em 2025, ganha muito mais força para a temporada que vem. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça. Agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!